Dando continuidade aqui nas aulas do nosso curso, a gente vai, nesta aula, estudar um pouco sobre os conceitos iniciais de interação humano-computador. Antes de apresentar os conceitos iniciais em interação humano-computador, nós podemos refletir um pouco sobre por que estudar a interação humano-computador. Quando nós analisamos o cenário geral e nós percebemos que muito do que utilizávamos há 10 anos atrás já hoje pouco se utiliza, né? E foi modernizado por meio da tecnologia, a gente percebe que a tecnologia ela está diante de nossa realidade em praticamente qualquer contexto, tá certo? Então, os sistemas computacionais eles estão em todas as partes. E aí, como você tem essa migração de inovação, muitas pessoas vindo para a tecnologia, você então deve pensar como que essa tecnologia ela vai estar se relacionando com o ser humano, de que forma. E aí, quando nós estudamos interação humano-computador, nós buscamos uma maior proximidade entre o ser humano e entre a computação ou tecnologia. Por exemplo, em um carro, né, a gente pode ver o painel ali do carro, o quanto que a interação humano-computador ela pode ser bem efetiva e pode ser bem útil para um determinado motorista, né? Então, se você precisa de ter essa boa interação humano-computador para que tu tenha uma boa experiência de usuário. Outro exemplo também aqui quando você vai ao caixa, né, sacar o dinheiro ou realizar alguma operação também, nós temos um exemplo de um sistema computacional que ele pode ser um bom exemplo ou não de uma boa interação humano-computador. Temos o celular também, temos notebooks, laptops, desktops, e aí a gente não se resume apenas a isso, né? A gente tem também outros mecanismos, tá? Outros dispositivos que são dispositivos inteligentes, tá? Por meio de internet das coisas, ou seja, equipamentos que até então eram equipamentos específicos para tal fim, por meio da internet das coisas, conseguem ter conectividade e aí podem enviar ou receber informações, tá? Por exemplo, aqui a geladeira, vamos dizer que essa geladeira é uma geladeira inteligente porque ela permite enviar e receber informações. Então, em um determinado momento em que a geladeira ali tiver com poucos materiais dentro dela, né, ou que estiver faltando alguma coisa, ela pode enviar uma mensagem, uma notificação, uma SMS para o dono proprietário da geladeira e pode até mesmo fazer algum pedido em um determinado sistema de e-commerce, né, para comprar alguma coisa que esteja faltando, né. Então somente o proprietário lhe dê a confirmação para que isso seja feito. Parece algo que talvez não está dentro da nossa realidade, porém, por meio, né, de dispositivo de internet das coisas, isso aí já é possível. Temos também dispositivos usáveis também, né, que a gente chama de wearables, que são dispositivos que interagem enviando e recebendo informações da pessoa que está com aquele dispositivo, né, seja por meio de uma pulseira, seja por meio de um outro mecanismo ali que a pessoa utilize no seu próprio corpo. Então ela consegue enviar e receber informações. Todos esses exemplos aqui, que são exemplos diferentes entre si, possuem sistemas computacionais e, por haver sistemas computacionais que interagem com o ser humano, são sistemas, são objetivos de estudo aqui da interação humano-computador. É por isso que trata-se aqui de uma área muito importante, né? Uma área que deve ser levada em consideração para que a gente tenha uma boa experiência de usuário quando estivermos utilizando algum sistema computacional. Em relação à interação humano-computador, a gente tem algumas áreas, né? Ela é uma área multidisciplinar, então ela não envolve apenas ciência da computação, ela vai envolver outras áreas também. Então vamos fazer aqui um breve panorama geral. Primeiramente, a interação humano-computador, lembre-se que nós temos aí três palavrinhas, tá? Interação humano-computador. Quando você pega humano e computador, você tem basicamente áreas que estejam associadas a conhecimento humano e áreas que estejam associadas ao conhecimento computacional, tá certo? Então, áreas que estão associadas aqui a conhecimento humano: psicologia social, organizacional, psicologia cognitiva, fatores humanos ou ergonomia, sociologia, linguística
antropologia, filosofia, dentre outros, tá certo? E quais são as áreas que estão associadas aqui à computação, né? A própria ciência da computação. Aí nós vamos ter também o design, né? Quando você faz um design computadorizado, podemos ter também a engenharia, tá? E temos também em um cenário mais avançado a inteligência artificial. Então todas essas áreas aqui compõem o que nós conhecemos por interação humano-computador ou IHC. Embora seja uma área multidisciplinar, as aulas que a gente vai tratar aqui, que são relativos a alguns conhecimentos específicos de ciência da computação ou de psicologia, serão todas no contexto aqui da interação humano-computador. Tá? O nosso objetivo aqui do curso não é abordar em geral a ciência da computação, ou a psicologia, ou a linguística, ou design, sociologia, nada disso, tá? A gente vai abordar tópicos da interação humano-computador que estão dentro da psicologia, da sociologia, da ciência da computação. Dessa forma a gente consegue então trabalhar de uma forma mais didática e abrangendo um pouco, né, mais sobre a interação humano-computador, que é uma área aí com potencial para ser mais explorado em questão de concurso público. Por que estudar IHC, né? Ainda mais nessa reflexão. Nós temos aqui uma pergunta, né? Como as pessoas se comunicam com sistemas computacionais? Por meio de interfaces, tá ok? E aí a gente percebe que a interface ela é utilizada desde os primórdios da computação. Em que sentido que as interfaces elas eram utilizadas nos primórdios da computação? Quando nós utilizávamos ali, por exemplo, um sistema operacional, tá? Quando a gente fala de interface aqui, por meio do que nós conhecemos atualmente, né, principalmente quando falamos aí de tecnologia da informação, desenvolvimento de sistemas, a gente pode ser levado a pensar em uma interface como uma interface web, uma interface desktop, uma interface para aplicativos móveis, que não há nada errado sobre isso. Mas a interface aqui no contexto da interação humano-computador, ela vai muito além que isso, tá? Ela é, na verdade, um meio de comunicação entre o ser humano e entre o computador, ou entre o ser humano e entre um sistema computacional. Quando você tem esse meio de comunicação entre ambas as partes, nós temos aí então uma interface. Tá? E por que um sistema operacional ele era considerado naquele tempo e é considerado hoje ainda também como uma interface? Porque sem o sistema operacional, o usuário ele precisaria ter o conhecimento direto do hardware. Então ele precisaria interagir diretamente com o hardware para que ele pudesse realizar alguma atividade. Para abstrair toda essa complexidade que até então era muito comum quando não se tinha sistemas operacionais, ou seja, os usuários, para que usassem computadores, teriam que ter um conhecimento aprofundado de computação, de hardware, foi criado então esse meio de comunicação que foi o sistema operacional, e a partir daí o usuário então ele tinha essa abstração da complexidade do hardware e ele interagia diretamente com o software, tá certo? Então por causa do sistema operacional ou por causa de uma interface. Então a interface aqui ela é um ponto chave que vai unir o ser humano, né, e o sistema computacional. E aí a grande questão aqui também que a gente pode ressaltar logo de início é que a interface ela independe de ser algo computacional. Se você conseguir utilizar uma interface que comunique-se com o usuário e com o sistema computacional, independente de ser tecnologia ou não, você tem uma boa interface. Do ponto de vista do usuário, né, existem algumas interfaces que são mal projetadas. Né? Quais são esses tipos de interface? Primeiro, interfaces que estressam ou que irritam. Quando o usuário ele está utilizando algum sistema computacional, acima de tudo, ele está querendo produtividade para o seu trabalho. Essa é uma grande questão, não é? Por que as pessoas utilizam computadores? Ou por que as pessoas utilizam tecnologia? Elas não utilizam simplesmente porque é algo legal, né? É algo atrativo ou é algo bom. Não simplesmente por isso. Elas utilizam tecnologia e computação no seu trabalho para ter maior produtividade no seu trabalho. Quando você tem uma interface que ela não te dá uma boa produtividade,
uma característica bem específica é que ela vai causar estresse e irritação no usuário, porque aí o usuário ele pode até mesmo pensar que o problema de ele não estar sendo produtivo com aquele sistema computacional seja ele mesmo. E ele vai, por meio disso, ele vai criando uma barreira com tecnologia e não vai querer mais estar próximo da tecnologia, né? Ele vai criar uma barreira mental para ele de que ele é muito mais produtivo sem um sistema computacional utilizando os sistemas tradicionais que até então ele faria. Então, isso aí aconteceu primeiramente por quê? Porque teve uma interface mal projetada. E aí você só consegue ter uma interface bem projetada quando você aplica um processo e um design de interação humano-computador com foco no usuário, que é o que a gente vai falar nas aulas posteriores, tá? Outra característica também que acontece quando há interface mal projetada, elas desmotivam e desencorajam. Então, quando o usuário ele teve uma experiência ruim com uma interface, com um sistema computacional, a partir de todo momento que ele estiver usando aquilo ali, aquela interface, ele não está encontrando, não tiver facilidade, não tiver uma boa experiência, essa experiência ela vai causar desmotivação e o desencorajamento para que ele continue utilizando o sistema computacional. É por isso que algumas pessoas, né, principalmente aqueles funcionários que já estão há muito tempo na empresa e que passaram toda a sua vida trabalhando sem sistemas computacionais, quando recebem a notícia que vão trabalhar com um sistema computacional, eles ficam bem tristes, né, ou ficam bem preocupados, porque talvez em algum momento de suas vidas utilizaram algum sistema computacional que tinha uma interface mal projetada e isso causou nele uma desmotivação e um desencorajamento, né, para utilizar a tecnologia no seu trabalho. Gera insegurança também, então não há nada mais complicado, né, de se trabalhar se você não tiver segurança com o que estiver fazendo, né? Você vai ter medo, por exemplo, de realizar alguma atividade, alguma operação e aquela operação causar alguma pane ou causar algum problema no futuro no sistema. Então você vai trabalhar com medo, né? Sem segurança nenhuma. Dificultam a conclusão de uma tarefa, né? Isso também, outro exemplo que é retornado aqui, é consequente de uma interface mal projetada. Gera um marketing negativo também, principalmente nas redes sociais e etc. Tá? Aqui o marketing negativo, principalmente se você está utilizando um serviço que é um serviço genérico, não é um serviço específico, né? A empresa que desenvolveu não foi desenvolvida apenas para você. Ela vai desenvolver um serviço que pode ser utilizado por várias pessoas, não é? Independente de contexto nenhum. Então eu posso citar, por exemplo, aqui o exemplo do Windows, né? O Windows é um sistema operacional hoje mais popular do mercado, né, de tecnologia. E aí aconteceu um pequeno deslize da própria Microsoft, né, quando ela liberou a versão 8. Ela estava na versão 7 do Windows, né, e foi liberar a versão 8. Acontece que a versão 7, né, ela tinha uma interface boa, mas não era uma interface de usuário rica, né, não era uma interface de usuário ali tão complexa, né, tão completa como eles estavam pensando em fazer no Windows 8. E então, quando a versão 8 foi lançada, de fato, né, a interface estava bem mais rica, uma interface mais completa e que de fato uma interface mais atraente também. Eles só esqueceram de um detalhe, né? Eles removeram um ponto que é muito importante para uma interface, que é o padrão. Em que sentido, né, que foi removido o padrão? Eles deixaram de oferecer uma das funcionalidades que até então talvez eles não enxergassem que seriam importantes para o usuário final, mas que para o usuário final era muito importante, que era a funcionalidade do menu iniciar. Aquele menu iniciar que fica aqui no canto inferior à esquerda da tela. Quando você clica nele, você já tem um panorama geral, né, de todas as atividades que foram executadas recentemente e que você tem também uma facilidade de encontrar um determinado arquivo, uma determinada ferramenta que esteja disponível no teu computador. Então eles descartaram isso na versão 8 e por conta disso receberam um feedback bem negativo dos usuários, porque não tinha aquela funcionalidade na versão 8.
e aí por meio, né, das correções e releases que foram desenvolvidas posteriormente, eles voltaram a incluir o sistema, a funcionalidade, né, do menu iniciar no Windows 8, certo? Mas aí eu quis contar esse pequeno contexto aqui só para que mostrar para vocês que muitas das vezes, né, uma interface que ela não esteja boa do ponto de vista do usuário, ela pode gerar um marketing negativo. Isso nesse caso, né, se tratando aqui de um sistema, né, de uma aplicação que ela é desenvolvida para o público em geral, como um sistema operacional do Windows, tá? Assim também pode ser que você esteja oferecendo algum produto, algum serviço para o teu usuário que, se não tiver, ainda que seja um serviço bom, ainda que seja um serviço útil, mas se não tiver uma interface bem projetada para o usuário final, isso aí, o teu sistema vai ser um sistema ruim, vai ser um serviço ruim porque a interface foi mal projetada. É por isso que a interface ela tem um papel muito importante aqui na interação humano-computador. Nós vamos finalizar a aula nesse momento. Na próxima aula daremos continuidade a essa discussão. Até a próxima aula.